Chegamos ao 204º dia de leitura bíblica, hoje 23 de julho de 2026. Vamos ler hoje 3 capítulos de Provérbios, 25, 26 e 27, seguindo a sequência de leitura bíblica que vai resultar na finalização de toda a Bíblia até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui na Tua presença e de podermos ler a Tua palavra e crescermos em conhecimento e graça. Em o nome de Jesus, amém. Capítulo 25 de Provérbios. Símiles e lições morais. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens e a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim o que é que você fará, se o seu próximo o puser em apuros. Defenda sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Você encontrou mel com apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitar. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua de que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Uma água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia de quem de um país que vem de um país distante. Assim não sai. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Preciso melhorar nisso. O tolo, capítulo 26 de Provérbios. Ai, coçou o pé aqui. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não ficará bem a um tolo. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano não é mandar mensagens por meio de um tolo. Assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam.
Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim o insensato, que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está a caminho, um leão está no meio da rua, a porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de a levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo. E diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas, e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como o vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles que enganam, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Capítulo 27 de Provérbios. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem, não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impiedosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre, e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àquele que me afronta. O prudente vê o mal e se esconde, mas o ingênuo segue em frente e sofre as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador, de um estranho, que ele sirva de penhor quando se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã sua bênção soará como maldição. A goteira continua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Segundo o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Nossa. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhes darão a lã para a roupa, e os bodes serão vendidos para pagar o campo. E as cabras produzirão leite em abundância, para alimentar você e alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Só até aqui.
final do capítulo 27. E amanhã leremos, vamos marcar aqui, os capítulos 28 e 29, e no dia seguinte, 30 e 31, e finalizaremos o livro de Provérbios. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos deste de ler a Tua palavra, de crescer em conhecimento e graça diante de Ti, de guardar essa palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Como sempre pedimos em todos os nossos vídeos, se for possível, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, porque só assim o algoritmo que rege essa plataforma vai entender que a relevância desse material e vai apresentar outras pessoas que possam vir a ter interesse em fazer essa leitura juntamente conosco. E como sempre pedimos a Deus que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre sobre as nossas vidas. Amém.